Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao sair do templo, Em santa paz, Jesus olhou firme e disse eficaz: vedes essas pedras com tanto esplendor, não restará uma, cairão sem temor. Os discípulos cheios de inquietação buscaram no monte em contemplação. Senhor, dize-nos quando será o fim, qual o sinal do teu retorno, enfim. E o Mestre, com voz de verdade, Pediu com amor e sobriedade, cuidai-vos bem para não ser desvencidos, pois muitos virão com nomes fingidos. guerras soarão, rumores também, mas não vos turbeis. E aí, como está escrito, Jesus Cristo disse: a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que essa palavra vem nos trazer nesta tarde? Essa palavra vem nos advertir que é necessário nós entendermos que a maldade espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar no amor de Deus até o fim, esse será salvo. Por isso que nós não podemos deixar jamais com que o amor se esfrie em nosso coração. A gente sabe que existe a maldade neste mundo, mas se nós deixarmos nos contaminar, é aí que o amor começa a esfriar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, por causa da maldade deste mundo, para não deixar com que o amor de Deus se esfrie em nossa vida, e chegando ao ponto de nós também querermos fazer o mal. Porque a palavra do Senhor nos ensina que o mundo está sob o poder do maligno, mas nós estamos guardados em Deus. Por isso é necessário nós buscarmos sempre a Deus, para que assim nós possamos permanecer firmes, fiéis até o fim, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar ser vencidos pelo mal, mas nós temos que vencer o mal praticando o bem, através do amor. Por isso, irmãos, é uma luta constante para nós não amarmos. Por isso que o Satanás, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Mas nós temos que resistir a Satanás, nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Não é o que nos ensina lá em Tiago 4:7? Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas só que, infelizmente, muitos hoje em dia estão resistindo a Deus e se submetendo a Satanás. É por isso que está acontecendo tantas desgraças no mundo. É por isso que está acontecendo muitas coisas ruins no mundo. Mas sabe o que é isso? Isso é ausência de Deus na vida daqueles que não buscam a Deus. Porque quem busca a Deus vive na paz, sente a paz de Cristo na vida. Por isso é necessário, irmãos, nós nos fortalecermos na armadura do Senhor, para que assim nós possamos estar preparados, firmados para combater o bom combate, concluir a carreira, guardar sempre a fé, em nome de Jesus de Nazaré. Nós sabemos que constantes são as lutas, por isso que nós não podemos jamais perder a visão espiritual de que a nossa luta é contra o mal. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura do Senhor, para que assim nós possamos vencer todo o mal que se levanta contra nós. Não é o que nos ensina em Efésios 6,16? Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação. E assim continua, né? Enfim, ponde o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a sorte de preces e súplicas. Orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca. Que a palavra de Deus seja colocada em minha boca, ao ponto de eu anunciar, proclamar com toda a ousadia como é do meu dever. Porque, irmãos, nós temos que estar sempre em oração. Nós temos que orar uns pelos outros.
porque constantes são as lutas. Satanás muitas das vezes se levanta contra nossas vidas, contra nossas famílias, para fazer com que a gente pare de anunciar, para fazer com que a gente chegue ao ponto de desanimar. Mas nós não vamos desanimar, porque nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Nós somos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Quem tem que bater de retirada é Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus Cristo. Porque, irmãos, se Deus nos chamou, se Deus nos convocou, é porque Deus ele acredita em nós, que nós podemos levar a termo a missão dele aqui na terra. Levar o Senhor Jesus Cristo aos corações. Porque, irmãos, sabemos que não é fácil seguir a Cristo, mas viver sem Ele não dá. Viver sem Jesus não dá, irmãos. Muitos podem até escolher querer viver sem Jesus. É a decisão. Cada um tem a sua. Mas eu digo para essas pessoas, vocês podem até decidir viver sem Jesus, mas será terrível morrer sem Ele. É, irmãos. Porque a palavra nos ensina, irmãos, as duas portas, os dois caminhos, né? Tem os dois caminhos, irmãos. Tem a porta estreita e tem a porta larga. A porta estreita são poucos que entram, mas a porta larga são muitos que entram. Por isso que a porta estreita nos ensina a nós carregarmos a nossa cruz de cada dia. A porta estreita é estreita, irmãos. Vai ter momentos que nós vamos sentir o peso da cruz em nossa vida. Mas é nesse momento que nós temos que continuar confiando e acreditando em nosso Deus. Porque Ele é Deus também para nos sustentar, para nos ajudar a nós continuarmos carregando a nossa cruz. Nós não podemos abandonar a nossa cruz. Não, irmãos, nós temos que carregar a nossa cruz por amor a Jesus. Porque assim pode ter certeza, irmãos. Se nós carregarmos a nossa cruz, se nós participarmos dos sofrimentos de Jesus, pode ter certeza que nós também participaremos da glória de Jesus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, mesmo sofrendo, nós estamos aqui para nos ajudar um ao outro. Pois a palavra do Senhor nos diz, né, que à medida que o sofrimento de Cristo cresce em nós, cresce também a consolação de Cristo por nós. Então, assim como Deus nos consola, nós temos que consolar uns aos outros, todos aqueles que se encontram em toda e qualquer aflição. Porque tem momentos que realmente a gente fica entristecido, desanimado, chegamos ao ponto de até pensar, será que só eu que estou sofrendo desta forma? Ei, não. A palavra do Senhor também nos ensina, resiste-lhes firme na fé, como vai dizer lá em 1 Pedro 2, né? Que o diabo ele anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resiste-lhes firme na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Então, hoje eu me encontro aqui em Minas Gerais, né? Estou seguindo, carregando a minha cruz e seguindo Jesus. Tenho minha família na Bahia, em Alagoinhas. Tenho meus amigos também. Então, mas nós temos que ser corajosos. Vai ter momentos que a gente vai se sentir só? Vamos, mas nós não estaremos só, porque Deus está conosco. Por isso é importante a confiança, irmãos. Por isso é necessário nós buscarmos sempre a Deus, viver constantemente em oração, porque é a oração que é a chave da vitória. É a oração que nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos. Mesmo diante das fragilidades da vida, mesmo diante dos nossos mares revoltos. Por isso é necessário orar, como Jesus vai nos ensinar. Orar sem cessar, orar sem parar, orar constantemente no Espírito. Porque, irmãos, só se vence em oração. Nós temos que também abrir jejum e oração, irmãos. Né? Porque tem certos tipos de demônios que só são expulsos através do jejum e da oração. Que Deus nos dê a graça de nós termos esse compromisso também, de fazer pequenos sacrifícios, para que assim nós também possamos nos conhecer e nós estar sempre bem diante de Deus, que nos dá a sua graça para vencer todos os demônios que tentam se levantar contra nossas vidas. E nós vencemos, irmãos, através do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder.
Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do maligno, em nome de Jesus Cristo. E que nós confiemos sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está conosco. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Ele está. Mas é necessário também acreditar que a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não deixe o amor no seu casamento esfriar. Não deixe o amor em seu relacionamento esfriar, porque é uma constante luta, meus irmãos. A gente sabe que Satanás não tem família, e o que ele puder fazer para destruir as famílias, ele vai investir. Por isso que nós temos que estar sempre na vigilância espiritual e viver para repreender todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a nós também orarmos pelas nossas famílias, orar pelos jovens, orar pelas crianças, orar pelos adultos, orar pelos idosos, orar uns pelos outros, para que assim o mal não nos vença, mas que nós possamos vencer o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até mais, com a graça de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho concluído. Até aqui nos ajudou o Senhor. E até lá, Ele nos ajudará. A obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Vedes essas pedras com tanto esplendor. Obrigado, não Senhor. restará uma, cairão sem temor. Os discípulos cheios de